Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola, eu sou o professor Fred de Biologia e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o reino animal, o maior reino de seres vivos classificados que nós temos até hoje. Só para você ter uma ideia, a soma de todas as espécies dentro do reino animal supera em muito o número de outras espécies dos demais reinos que a gente conhece. Então é um grupo muito grande de seres vivos. E é dentro desse reino aí que você está presente, que eu também estou presente, né? Os mamíferos, no caso o ser humano, tá lá dentro do reino animal. Mas antes da gente começar essa aulinha, não esquece de se inscrever aí no canal e já ativa o sininho aí também para você receber a notificação de todos os nossos vídeos. Preparados? Bora lá! O reino animal ele também pode aparecer para você como o reino Animalia ou reino Metazoa, tá? É o mesmo grupo ali de animais, só muda um pouquinho a classificação, depende também da metodologia que seu material estiver seguindo. Mas é o reino animal, Animalia ou Metazoa, tranquilo? E antes da gente começar, quero fazer um desafio para você que está assistindo essa aula aí, ó. Coloca a imagem aí na tela, produção. Esse cara que apareceu aí na tela, o que você acha? Ele é um animal? Você já viu isso aqui? Você sabe pelo menos de que grupo esse cara pertence? Deixa aí nos comentários aí enquanto a gente continua a nossa aulinha, beleza? E lá no finalzinho eu dou a resposta. Tranquilo? Dentro do reino animal, pessoal, existem mais ou menos aproximadamente 35 filos classificados. Isso muda bastante, é uma área da biologia de bastante crescimento, porque você tem descobertas de novas espécies e os caras mudam a classificação o tempo todo. Então, geralmente a gente tem 35 filos dentro do reino animal. Mas o foco principal são em 9 filos, né? 9 filos principais, que são poríferos, quinidários, plateumintes, moluscos, anelídeos, nematoda, artrópodes, equinodermos e os cordados. Essa sequência parece um pouco diferente do que você estudou, né? Eu tenho certeza que você estudou os vermes juntos, né? Plateumintes e nematóides. Mas essa sequência que eu acabei de falar é a sequência mais aceita evolutivamente. Eles olham algumas características embrionárias, desenvolvimento embrionário, algumas características físicas que você tem em grupos que trazem a informação de que eles são mais próximos filogeneticamente. Então essa sequência que eu citei para vocês é a sequência mais aceita hoje em dia. Fred, como assim? Nematóide perto lá de artrópodes? Sim, eles têm umas características muito semelhantes. A troca, né, de uma estrutura externa, que a gente chama de exoesqueleto nos artrópodes, também é presente em algumas espécies de nematóides. Então tem alguns detalhes, belezinha? Seguindo essa ideia aí, a gente tem dentro da classificação do reino animal uma classificação que a gente fala que é informal. Tenho certeza que você já ouviu a palavra vertebrados e invertebrados. Isso de verdade, é só informal. Tá? Você não tem um registro, sabe? Ah, e aqui são os invertebrados, aqui são os vertebrados, porque você tem outras variações. Eu tenho animal que só tem o crânio, tá? Não apresenta a estrutura da coluna, ou tem um animal que começa a desenvolver uma estrutura lá de sustentação e não vai dar origem a coluna vertebral. Então, assim, tem outras classificações. Então, vertebrados e invertebrados é meio que uma classificação informal, tudo bem? Dentro dos vertebrados são aqueles animais que a gente comumente fala, né, que tem o crânio e a coluna vertebral, né, que são as estruturas de sustentação ali do corpo e também proteção do sistema nervoso central. Já os invertebrados são aqueles que não apresentam essa estrutura, mas a galerinha insiste em falar que os invertebrados são quem não tem esqueleto. E aí eu coloco essa imagem aqui desse besourinho lindo, aqui maravilhoso para vocês, que ele possui um esqueleto, só que o esqueleto dele fica do lado de fora, é um exoesqueleto. Se você não assistiu a aula de artrópodes, clica aí no banner aí para você pegar essa aulinha, beleza? Como é um grupo muito grande, né, o reino animal é um grupo gigantesco, não dá para ficar listando muitas características básicas, porque cada grupo, né, cada filo vai ter uma característica muito específica. O que eu reuni aqui, né, que vai ter repetido em todos os filos dentro do reino animal? Que eles são seres eucariontes ou eucariotos. Significa que as células desse grupo, elas são aquela célula animal que você está acostumado a ver, membrana plasmática, membrana, né, ou envoltório nuclear, que vai estar comportando, né, guardando ali todo o material genético. Além disso, dentro dessa célula nós vamos encontrar várias organelas membranosas. Então você tem uma célula cheia de compartimentalização. Então, dentro do reino animal, o tipo celular é eucarionte, tudo bem? Uma célula organizada. E graças à evolução, nós começamos a ter seres multicelulares, ou seja, que apresentam várias células com variações funcionais, ou seja, funções diferentes. Então, o reino animal são seres multicelulares.
E aí existe uma classificação sobre como essas células se comunicam entre si. Existe a capacidade de várias células se juntarem e formarem um tecido, e existe também a possibilidade de você ter um ser composto por várias células com funções diferentes, porém que não interagem realmente para formar um tecido. E aí tem uma classificação que a gente chama de parazoários e eumetazoários. Os parazoários são representados unicamente pelo filo porífera, que é as esponjas do mar nessa imagem que você está vendo aí. São seres, são animais de verdade, né? Você fala assim, nossa, Fred, isso é um coral. Não é coral, mas está lá junto, né? Mas é um animal, cara, é um ser vivo que vive ali, né, dentro da água. Os poríferos, dentro do filo porífera, esses animais aí, eles apresentam um monte de células com funções diferentes, só que não forma tecido. Então ele é o único representante que nós temos dentro do reino animal que não forma esse tecido e por isso recebe a classificação de parazoários. Para vem de semelhante, parece. Né? Parece um animal, zoário, animal. Já os eumetazoários, todos os outros seres que estão colocados dentro do reino animal, porque eles sim vão formar tecidos, as suas células se comunicam, né? Interagem entre si, formando um tecido funcional. Outras características muito marcantes no reino animal são relacionadas à reprodução e o desenvolvimento embrionário. Para começar, dentro do reino animal nós vamos encontrar seres com reprodução sexuada e reprodução assexuada. Só para resumir e deixar bem facinho para você, reprodução sexuada é aquela que vai envolver os gametas, né, as células gaméticas para acontecer a fecundação. Já na reprodução assexuada não vai envolver esses gametas aí para ter uma fecundação, beleza? Bem resumidinho para vocês. Existe ainda dentro do reino animal seres que vão apresentar os sexos separados, ou seja, eu vou ver um bichinho macho e um bichinho fêmea. Ou aqueles que são o que nós chamamos de hermafroditas, eles apresentam os dois sexos. Geralmente a gente fala bastante de monóico e dioico, né? Mas para deixar mais simples, sexos separados, macho e fêmea, bonitinho separadinho, e hermafrodita é aquele que produz os dois gametas. Aí você para pensar, poxa Fred, mas se o cara tem os dois gametas, ele pode se reproduzir com ele mesmo. Isso, louco da cabeça, mas é verdade, né? Você tem os dois gametas, por que não se reproduzir? Isso é ruim da questão genética. Tem baixa variabilidade genética, pode acumular erros, criar proles, né, cheio de problemas. Então eles têm mecanismos que a gente chama para evitar de autofecundação. Então eles vão evitar a autofecundação, não querem isso. Aí eles fazem o que a gente chama de fecundação cruzada mútua ou só fecundação cruzada. Mesmo ele produzindo os dois gametas, ele dá um jeitinho de trocar o gameta masculino com outro bichinho. Então, por exemplo, isso acontece bastante nos plateumintes, né, na planária, que nessa imagem é uma planária marinha aí para você. Ela produz os dois gametas. E aí o que ela apronta? Ela chega perto de outra, joga para outra, né, o gameta masculino e pega o gameta masculino da outra. Então ela troca, por isso que a gente fala fecundação cruzada. As duas sairão grávidas desse processo para evitar a autofecundação, tudo bem? E outro processo que a gente encontra bastante em todo o reino animal, tem variações entre todos os seres vivos ali, é aonde acontece a fecundação. Se ela é interna ou se ela é externa. Nessa imagem que você está vendo aí, dois anfíbios ali, né, dois bichinhos ali fazendo uma reprodução. E antes que você pense bobeira, esses caras não têm cópula, né? Na verdade é só um abraço ali em que a fêmea vai liberar os gametas femininos na água e o macho vai liberar os espermatozoides em cima. Então a fecundação acontece fora do corpo dela. E aí a gente fala fecundação externa. Já essa outra imagem é de um cavalo marinho grávido, né? O macho, ele recebe o gameta feminino e como esse gameta vai encontrar o outro dentro do organismo, a gente fala que é uma fecundação interna. Você sabia que quem fica grávido é o cavalo marinho? Exatamente. Então tá na hora de você repensar suas funções aí na sua casa e começar a cuidar desse negócio direito aí, principalmente se você já tiver filho. Beleza, a gente falou de padrões de reprodução, onde é que rola a fecundação e você precisa entender onde é que o embrião vai se desenvolver. E aí você tem aquela classificação de ovíparos, ovovivíparos e vivíparos, tudo bem? Ovíparos são aqueles animais que realmente vão botar ovos. Não necessariamente ovos com casca, tá? Porque essa casca ela surge lá no grupo dos répteis e vai, né, até as aves lá e alguns mamíferos. Só que já existia ovo em outros grupos.
né? Então, os ovos é uma forma de que o organismo, né, a fêmea ali, vai colocar os ovos e o filhote vai depender de todos os nutrientes que estão dentro do ovo. A partir do momento ali que ele é colocado, que ele é posto, né, o ovo sai do organismo da fêmea, ele não depende de mais nada da fêmea. Então, o ovíparo, o desenvolvimento acontece dentro do ovo, sem nenhuma ligação com a mãe. Ovo ovivíparo, ele vai ter um ovo, esse ovo já tem os nutrientes necessários, só que a fêmea ela consegue guardar os ovos dentro do corpo dela. Então esses ovos podem ser liberados próximo do momento da eclosão, que eles vão sair dos ovinhos, ou às vezes eclode dentro da barriga e aí nasce parecendo, né, que é um vivíparo, né, nasce como se fosse ali um animalzinho grávido, mas ele tinha assim essa membrana do ovo. Mais uma vez, dentro do ovo, tudo que ele precisa está lá dentro. Nesse caso, algumas espécies têm ali umas trocas gasosas com os ovos que estão dentro da barriga, mas nem todos são assim. E a última classificação dos vivíparos, esse é o que você está acostumado, né? A forma de reprodução dos humanos, a maioria dos mamíferos são assim. Nessa imagem aí nós temos uma cadelinha hiper mega no ensaio de grávida, né? De grávidazinha ali, ela tá lindíssima ali. Nesse caso, o bebê, o embrião, o feto, ele depende total do organismo materno. Então ele tem uma ligação, né? No nosso caso tem a placenta, tem o cordão umbilical e tudo mais. Então você tem uma ligação direta. Então depende. E aí eu quero abrir um parênteses aqui nessa parte do reino animal. Entenda que guardar a prole, né, proteger a prole dentro do corpo se tornou muito mais vantajoso. Você tem menos filhotes, mas a garantia da sobrevivência dele é muito maior. Por isso que nos vivíparos nós temos poucos filhotes, mas a reprodução é, digamos assim, mais garantida. Lá nos ovíparos, por exemplo, eu tenho muitos filhotes, mas, por exemplo, tartarugas, a cada 1000 ovos, 10 chegam na vida adulta, menos que 10. Então você tem esse balanço. Proteger o filhote diminui a população, porém é mais garantido a reprodução. E lembra que o ciclo da vida lá, né, a função biológica ali é perpetuar a espécie, então a reprodução é muito importante. E falando de desenvolvimento dentro do ovo e tudo mais, existem dois tipos de desenvolvimento no reino animal. Desenvolvimento direto e indireto. Direto, nasce, só cresce, já é adulto, se torna ativo sexualmente. Já o indireto é aquele que passa por um estágio larval que não vai se tornar sexualmente ativo, né? Não vai conseguir se reproduzir. Que é o caso dos anfíbios, né? Os sapinhos que a gente tem lá, o girino. Aquela fase larval é só um período de crescimento, de modificação. Ele só vai conseguir se reproduzir quando ele chegar na fase adulta. Então, desenvolvimento direto e indireto. Para a gente fechar essa ideia do estágio embrionário, desenvolvimento embrionário, dentro do reino animal nós vamos ter seres protostômios e deuterostômios. Lembra, protostômios é aquele que vai originar primeiro a boca, né? A primeira abertura lá no estágio embrionário vai dar origem à boca do sistema digestório, e o deuterostômio seria que é a segunda cavidade que dará origem à boca. Então começa a produzir primeiro o ânus e depois vai produzir a boca. Para fechar, sobre a questão dos tecidos embrionários. Lembra que existem 3 tecidos, endoderme, ectoderme e mesoderme. São os tecidos originais, né, que começam lá, os primeiros grupos de células formados, dá origem a esses 3 folhetos embrionários ou tecidos embrionários. Existem os animais que têm os 3, que a gente chama de triblásticos ou triploblásticos, e existe aqueles que só têm 2 tecidos, a endoderme e a ectoderme, que são diblásticos ou diploblásticos. Essa é uma característica do reino animal que eu tenho certeza que você pode ter dúvidas, sobre as cavidades corporais. Quando você começa a desenvolver um organismo, você tem lá a formação desses tecidos, a estrutura do animal muda. E aí pode ter cavidades internas. Essas cavidades só vão aparecer em organismos triblásticos, que apresentam lá endoderme, mesoderme e ectoderme. E aí você tem 3 classificações, aqueles que não apresentam cavidades, então ele é um animal maciço, né? No caso os plateumintos é assim, que a gente chama de acelomados. Você tem os pseudocelomados. Pseudocelomado é porque aquela cavidade ela é formada em parte pela mesoderme e em parte pela endoderme. Então ela é uma cavidade de verdade, mesmo chama pseudo, mas é uma cavidade funcional, tudo direitinho. A diferença é que parte dela é protegida pela mesoderme e parte dela é revestida pela endoderme, que no caso a gente tem os representantes dos nematóides.
Agora, quem realmente tem celoma, quer dizer que as cavidades internas do corpo são completamente revestidas pela mesoderme. E lá dentro você tem um líquido e tal, que ajuda como se fosse um esqueleto hídrico, né? Para ajudar ali no movimento do animal, ou aumentar na resistência, ou simplesmente ajudar no transporte de substâncias também, né? O celoma, que aí a gente vai falar que são animais celomados, todo o resto do grupo, né? Tirando os plateumintes, que são acelomados, e os nematóides, que são pseudocelomados. Então todo o resto do reino animal possui o celoma, cavidade revestida pela mesoderme. Outra característica muito famosa dentro do reino animal é a simetria. Existem os seres assimétricos e os simétricos, e a gente vai entender um pouquinho o que é isso. Mas antes disso, imagine assim, simetria é um corte imaginário, tá? Um animal não é dividido no meio certinho não, tá? Ele tem um corte imaginário que a gente fala, tá? Então imagina que você consegue traçar um corte no animal. Animais bilaterais são aqueles que você consegue traçar um corte e você tem direita e esquerda. E quando direita e esquerda é parecido, ou então cima e embaixo é parecido, a gente fala que são animais simétricos. Então todo mundo que tem simetria é aquele que um lado vai ser igual ao outro se você imaginar um corte ali dependendo da posição. Já aqueles assimétricos são aqueles que, independente de como você corte, não vai achar uma semelhança, não vai achar um espelho uma parte da outra. Assimétricos nós temos, por exemplo, as esponjas, elas são completamente assimétricas. Daí para frente, todo mundo vai apresentar um tipo de simetria. A mais famosa é a bilateral, que eu acabei de comentar com vocês. Mas também temos, por exemplo, a pentarradial, ou então só chamada de radial, que é onde você consegue traçar mais de um corte. É o que a gente vê, por exemplo, na estrela do mar. Você consegue traçar vários cortes ali e você tem sempre um espelho de um lado para o outro, é sempre idêntico. Então também são seres simétricos, só que mais de um plano de corte que a gente fala. Em alguns animais também aparece o que a gente chama de simetria primária e secundária. O que é isso, simetria primária e secundária? É porque tem alguns animais que passam por estágio larval. No caso da estrela do mar, quando está na fase larval, que é essa imagem que você está vendo aqui, ela tem simetria bilateral. Agora, quando está na fase adulta, vai ser a simetria radial, né, ou pentarradiada. Para a gente encerrar nossa aulinha, né? E agradeço demais você que ficou até aí. Daqui a pouquinho tem a respostinha da imagem lá na frente. A última característica que a gente vai falar é sobre a metameria. Vários animais dentro do reino animal, vários seres dentro do reino animal, eles apresentam segmentação, divisões internas do corpo que criam estruturas repetidas, que se repetem dentro do corpo. E aí a gente fala que são metâmeros ou segmentos. Principalmente os grupos que a gente vai encontrar isso, anelídeos, que essa segmentação é tão visível que a gente consegue ver do lado de fora, né? Ela é tão, digamos assim, tão grande, tão marcada, que você consegue ver do lado externo do corpo do animal, né? Os anelídeos. A gente também vai ver nos artrópodes e nos cordados, né? Ah, Fred, mas eu sou cordado, onde é que está essa metameria? Olha aqui na barriga, aqui, ó, o tanquinho. Vários músculos iguais se repetindo. Isso é segmentação. Tá? Então você tem uma divisão interna do corpo, meio que uma organização. Isso é muito bom para que você desenvolva um sistema muscular mais ativo, mais forte, né? Com contrações mais, digamos assim, especiais, mais fortinhas mesmo, mais resistentes. E aí que você deve estar pensando, nossa, Fred, você não vai falar de sistema respiratório, nem isso, nem sistema digestório, sistema nervoso? Gente, não dá. Temos vários filos, dentro de cada filo tem variações desses sistemas orgânicos, então eles são muito variáveis. Então tem grupo que tem o sistema nervoso de um jeito e do outro, então isso aí tem que ser realmente específico em cada grupo que você estiver estudando. Geral, a maioria deles apresentam sistema nervoso, sistema digestório, só que vai aparecendo características diferentes, assim como a respiração, tem aqueles por brânquias, por pulmões, e tem variações dentro dessas classificações desses organismos. E para você que ficou até o final aqui, tenho certeza que você está estudando para valer e eu vou te dar a resposta daquela imagem. Aquele bichinho que eu mostrei no comecinho da aula é sim um animal. Ele é do grupo das assídeas e ele faz parte dos cordados. É uma classificação dentro dos urocordados, mas é um animal sim. Então a gente tem que começar a desbloquear a nossa cabeça para o que é animal ou não. Assim como as esponjas a galera falava que era planta, hoje a gente sabe que é um bichinho. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido essa aula. Qualquer dúvida, sugestão, coloca aí nos comentários. Não esquece de deixar seu like. Até a próxima, tchau, tchau!